Felipe. Como vai, meu amigo Davi? Tá tudo tranquilo, rapaz. Tudo bom, graças a Deus. Estamos aqui nesse episódio do podcast do Café da Paz com o meu amigo Davi Santos, professor de arte, uma pessoa que entende muito de quadrinhos, de cultura. A gente vai estar batendo um papo rápido sobre algumas questões interessantes do personagem Shazam. Davi, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sua trajetória acadêmica, sua labuta aí no ensino público. Olha, eu sou artista plástico de origem, né? Eu sempre trabalhei com arte plástica, minha arte primária é desenho. Eu me especializei em desenho com pinto e crio, e eu sempre gostei de ler quadrinhos e livro, né? Aprendi a ler, para ler livros, ler quadrinhos, e eu... Oi, Davi. Alô? Alô? Tá me escutando, Alípio? Agora voltou. Tá. Então, eu trabalhei no segmento gráfico, né, durante muito tempo, e eu queria desenhar, né, para essa questão de quadrinhos, mas, poxa, acabei voltando só para esse momento gráfico. Então, me especializei em arte, né, fiz faculdade de arte, mas eu preferi seguir o caminho da história da arte, entendeu? Para saber os porquês e tudo mais, né? E na faculdade eu aprendi a ter uma análise, que é a análise de um autor chamado Hauser, análise hauseriana, que liga as questões sociais com a questão, os motivos do artista em fazer sua obra, entendeu? E hoje em dia, além de desenhista, eu faço trabalho para jornais de amigos meus, né? Revista. Além de desenhista, artista gráfico, eu também escrevo, né? Tem uns textozinhos que eu publico, que eu faço, né? E eu estou em escola, né? Questão escolar, né? Eu tento levar essa questão do gosto pela arte para as crianças, fazendo elas experimentar o fazer artístico, né? Com a arte plástica, né? Com o conhecimento da história da arte, e agora com um toquezinho até mesmo de teatro, né? Que estão descobrindo e estão ficando deslumbrados com isso. Legal. E no meio disso tudo, como é que você conseguiu desenvolver ou apreciar ou se perceber um apaixonado das artes no sentido dos quadrinhos? Como que isso começou? Foi na sua trajetória acadêmica? Foi antes? Como que foi essa percepção na tua vida? Alípio, foi bem antes, né? Eu lembro, foi uma história engraçada, né? Que eu disse para você que eu aprendi a ler, né? Influenciado pelo gibi. Eu via os quadrinhos, como do meu irmão levava para casa, e eu não sabia o que estava escrito. Eu não tinha sido alfabetizado, era criança. E eu inventava a história que eu estava lendo, entendeu? A influência era até pelos desenhos animados, então eu inventava o que eu estava lendo, até quando eu descobri que B mais A fazia bar, aí foi assim, acho que um mês ou menos, eu já estava lendo de tudo, não parava de ler nada, né? E o desenho também foi uma história engraçada. Meu pai comprou para minhas irmãs, deixou lá em casa para minhas irmãs, um quadro negro para que elas estudassem, né? Aquela coisa de criança, né? Coisa de aprendizado quando eram as meninas, e elas acabaram abandonando o quadro negro no canto. Eu adotei o quadro, e eu escrevia, desenhava historinha no quadro, fazia uma cena, apagava, fazia outra cena, apagava, fazia outra cena, como se fosse uma grande história em quadrinho, entendeu? E esse quadro negro, poxa, chegou ao ponto de, em 15 dias, eu acabar com uma caixa de giz sozinho. Aí foi assim que só eu me liguei. Oi? Só desenhando. Oi? Só desenhando e escrevendo. Eu desenhava, apagava no quadro a cena, fazia outra cena, apagava outra cena, contando uma história para mim mesmo, inventava história. Meu passatempo. E dentre os atuais personagens, a gente tem vários personagens que são
Sim, o público adora, né? Por exemplo, o Homem-Aranha. A gente tem agora nas atualidades o Aquaman, através da Marvel, que se desenvolveu na cultura uma apreciação maior em relação aos quadrinhos. É claro que pessoas como você já vêm acompanhando as histórias tanto da DC Comics como da Marvel há muito tempo, né? Como é que você se pegou percebendo a história do Shazam, por exemplo, que não era um personagem tão famoso na mídia, né, na televisão, só surgiu a fama dele agora após o filme, mas quando isso começou na tua carreira? E fala um pouquinho sobre a questão do Shazam pra gente. Olha, eu já tinha ouvido falar do Shazam quando eu tinha 10 anos e tudo mais. Na época era o Capitão Marvel, né, com a palavra mágica dele que era Shazam. Inclusive tem uma novela da Globo dos anos 70, O Primeiro Amor, e um dos protagonistas que fez um imenso sucesso da época chamava-se Shazam, que era um mecânico de bicicletas trapalhão, que gostava muito de ler gibi, e botaram o apelido de Shazam com um amigo dele, que era o irmão dele adotivo, né, que também era meio trapalhão, que o apelido dele era Xerife. E esse foi o primeiro caso, foi tanto sucesso o personagem da Globo, que foi o primeiro caso de spin-off na Globo, que spin-off é um derivado de uma série. Então, esses personagens, Shazam e Xerife, fizeram tanto sucesso que foi um spin-off da novela O Primeiro Amor e virou série da Globo, Shazam, Xerife e Companhia, né? Mas eu já tinha ouvido falar, mas eu fui apresentado de fato ao personagem, né, como ele foi nos anos 70, que por motivo judicial ele tinha sido cancelado por um entrave jurídico entre a editora que fazia o Shazam e a editora Cal Publication, que era a antiga, atual, né, DC Comics, era National Periodical Publication, que fazia do Superman, Batman, etc. Por ser muito similar ao Superman, eles barraram a publicação do personagem. Então, nos anos 70, essa editora comprou os direitos do personagem e começou a publicá-lo lá nos Estados Unidos. E essa publicação começou a publicar aqui também no Brasil, através da editora Brasil América, do finado Adolfo Eisen. E essa editora Brasil... Aí todo o povo brasileiro teve contato, né? Os mais antigos já conheciam, mas o pessoal que nasceu em 60 até 70 não conhecia. Conheceu sim através da editora Brasil América, entendeu? Que esse personagem já era publicado na Rio Gráfica Editora nos anos 50 até início de 70, né? Anos 50, 60 por aí, né? Pela Rio Gráfica Editora, que era na Rua Itapiru, que é uma editora derivada da editora Globo, que agora é a editora Globo, né? Que é fazer o jornal Globo. Então, foi nesse período que eu conheci o personagem Shazam, anos 70. Exatamente. E ele é legal, é interessante, né? Porque cada letra desse nome, Shazam, tem uma representação, né? Tu pode falar um pouquinho sobre essa questão? Ele faz uma ligação com o planeta, é o S-H-A-Z-A-M, que é o S de Salomão, H de Hércules, A de Atlas, Z de Zeus, A de Aquiles e M de Mercúrio. Cada um tem um derivado, né? Salomão, a sabedoria, Hércules, força, Atlas, o vigor físico, resistência Zeus, de Atlas, né? Exatamente. Zeus, poder, Aquiles, a coragem, e o M de Mercúrio, que é velocidade. E ele é legal, esse personagem, porque até quem não conhece os quadrinhos, mas que assistiu pelo filme, deu para perceber que não é aquele filme pesado, mas é uma história bem engraçada, porque o Shazam, né, o menino, o Billy, ele tem uma leveza de coração, uma certa bondade, ele é como se fosse um guardião da humanidade, não é isso? Isso. As próprias histórias do autor, Charles Clarence Beck, o C.C. Beck, eles tinham essa pegada mesmo, mais leve em relação às outras histórias do Superman, que você vê, o Batman, até mesmo da época, né? O vilão, o Dr. Sylvana, que é o vilão principal do personagem, que era o Capitão Marvel, né? Agora Shazam, ele tem um tom caricato. Nos quadrinhos, no filme, não ficou tão assim, mas nos quadrinhos ele é muito caricato, o Dr. Sylvana. E os outros vilões também seguem essa questão do caricato, do inusitado, como o Senhor Cérebro, que é uma lesma, né? O próprio Adão Negro, né? Que é o primeiro personagem que teve o poder que, né, na história, né?
que se rebelou contra o mago, o Shazam, que deu os poderes para ele, etc. E é uma história mais leve, realmente. A única questão que eu achei interessante, eu queria que você tenha mais propriedade para falar, é sobre o outro menino que aparece no filme, que é o Tadeus. Parece que o pai dele, tanto o irmão, não o aceita. Por que há essa visível contradição no começo do filme em relação a esse personagem, o Tadeu, que aparece? O Tadeu ou o Fred Freeman? Aquele que tem aquela... que tem o... o nome correto desse. O Tadeus é aquele menino chamado Tadeus Bodog Silva. Ah, sim, esse é o vilão. É o Tadeus Bodog Silva. É o Dr. Silvana. Na história do filme, ele é o escolhido para ter o poder do Shazam. Mas o Shazam descobre uma falha nele, né? Uma falha de caráter. E nega a ele o poder do Shazam. Ele passa a vida toda buscando esse poder para ele novamente. Ele sentiu o gostinho e queria mais. Entendeu? Isso, é porque o ponto que eu queria tocar era exatamente essa questão dele ter sido testado pelo mago Shazam, mas na época ele não resistiu à tentação e ele não conseguiu obter, no caso, aqueles 7 inimigos mortais da humanidade, né, que ele é representado pelos 7 demônios. Exatamente, os 7 demônios entraram nele, né, para poder reivindicar esse poder do Shazam. Ele buscou esses 7 demônios. Mas o mago, né, na história, né, do Shazam original, ele é um guardião contra esses 7 demônios para não dominar a humanidade. Na história original é isso. Ele usa o poder para... Interessante a questão da cultura no filme Shazam, porque a gente pode fazer um link em relação à teologia, né? No caso, a minha área é teologia, a tua área é cultura, porque em relação aos 7 demônios, a gente percebe na tradição cristã, principalmente da Idade Média, na época de Agostinho e Tomás de Aquino, que dá para fazer um link com os 7 pecados capitais, né? Que no caso são o orgulho, inveja, cobiça, a glutonaria e a lascívia, né? Exato. E esses demônios são representados no filme, são 7 pecados capitais. Exatamente esse. Exatamente estes. Agora, e outra questão interessante é que, no caso dessa conexão entre a teologia e a cultura, a gente observa também que o orgulho ele tem um papel fundamental no filme, né? No caso do Dr. Silvana, foi a inveja. A inveja. Exatamente. Que ele queria ser o outro. Entendeu? Mas não quis melhorar para ser igual ao outro. Ele queria roubar o poder do outro. Né? E é isso aí que acontece na sociedade hoje, né? Que as pessoas acham que o atalho, o melhor caminho, né? Acho que o melhor caminho é o atalho. Em vez de lutar para ter, melhor obter de maneira assim, ilícita. Né? De maneira ilícita, e acontece que essas portas que se abrem no filme, na questão dos 7 demônios, representado pelos 7 capitais, pelos 7 pecados capitais, ele acontece que é uma simbologia exatamente da humanidade atual, né? Que a gente percebe uma sociedade muito voltada para a questão do orgulho, para a questão da aparência, e ao contrário do Billy, né? Que tinha um coração leve, um coração bondoso, e que pôde ser representado como um guardião da humanidade. Acho que nesse momento, a questão do quadrinho, da teologia, dá para a gente fazer esse link entre a pureza, a bondade e o orgulho, né? Algo que a gente tem visto com bastante frequência na nossa sociedade, perfeito? Exatamente. Porque o Dr. Silvana, né, seria aquele que quer algo assim, com obsessão e deixa para trás tudo, inclusive os valores familiares e tudo mais. Essa obsessão passa a ser uma motivação da vida do Dr. Silvana. E essa motivação da vida dele leva ele até a ruína e até as raias da loucura. Como a gente percebe das últimas cenas do filme, ele tá louco, ficou louco, devido àquela obsessão que ele não conseguiu atingir. Entendeu? Davi, muito obrigado pelo bate-papo. E a gente já está caminhando para 15 minutos. O objetivo era realmente só deixar uma água na boca dos nossos ouvintes desse podcast, para se interessar um pouquinho mais pelo Shazam e também fazer esse link entre
a cultura pop e a teologia. A principal lição que eu percebo na questão do filme, e eu analiso ele como sendo um dos filmes que tem uma abertura à teologia bem maior, é exatamente por conta da amplificação dos 7 demônios, representados pelos 7 pecados capitais, e usando, parafraseando uma ideia do Santo Agostinho, na opinião dele, o orgulho era o principal pecado capital. E a gente percebe isso no vilão do filme. O orgulho, no qual da inveja, e que é ligado a uma outra questão, que está acho que é Eclesiastes, que fala que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Que está ligado a isso, ao orgulho e à inveja. E a pessoa ter orgulho, inveja ou vaidade. Não é isso? O próprio Salomão, ele fala sobre essas questões, de que apesar de todo saber, de todo conhecimento, de toda cultura, no fim de tudo, tudo é vaidade, tudo é soberba e tudo é uma questão de poeira que se ficará no ar. Então eu acho que nesse simples bate-papo deu para a gente perceber que ainda existem muitas riquezas que poderiam ser analisadas no filme, mas vamos deixar essa pitada e numa próxima conversa, quem sabe a gente pode analisar uma outra figura muito importante que eu acho que dá para fazer com o link da teologia, que é o Pantera Negra. Está bem então, Alípio. Pode ficar tranquilo. Antes de encerrar, 1 minuto aí para você fazer as suas considerações finais. Olha só, eu sou muito agradecido por Deus, por me apresentar esse universo cultural tão amplo. Eu falo para as crianças, sempre eu explico para as crianças, sobre as coisas que eu vi e vivi em arte, e eu tento levar isso para as crianças, porque é aquilo que eu sempre explico, você não vai saber se gosta ou não em alguma coisa, em arte, se você não tiver a experiência. Então eu falo para ele, experimenta teatro, experimenta dança, experimenta música, experimenta pintar, esculpir. Você nunca vai saber se você não experimentar. Experimenta ler quadrinhos, experimenta escrever quadrinhos, tá? E a arte, poxa, é uma porta aberta para muita coisa boa, se a gente souber buscar, porque ele é muito ligado à emoção, tá? Beleza, muito obrigado. As minhas últimas palavras é que o Billy, e o Tadeu, e os dois sofreram rejeições na infância. Só que o Billy, ele abriu seu coração, não deixou os demônios dominarem a sua mente, o seu corpo, não cresceu ressentido, mas o Tadeu, Dodô Silvana, pelo contrário, ele deixou uma porta aberta e fez com que os 7 demônios o dominassem ali no filme, e ele se tornou o vilão da história. Então, Deus, ele coloca diante de nós 2 caminhos, e cabe a nós percebermos que, mesmo diante de rejeição, de dor, de sofrimento, precisamos escolher o caminho correto, que é o caminho da bondade, da humanidade, do auto-sacrifício, e o caminho de entender a vontade do Pai. Eu acho que esse personagem, ele é rico demais e traz inúmeras lições para todos nós. Muito obrigado, meu amigo, por essa conversa. Um grande abraço para você. Um grande abraço para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Alípio. Eu agradeço, tá? Até a próxima. Até a próxima.